E Jacob, me diga, você acha que os cristãos manipulam a literatura judaica para fazer parecer que Jesus é o Messias? E eles fazem isso com má intenção ou fazem porque desconhecem a cultura judaica e a crença judaica? Boa pergunta. Os cristãos geralmente não fazem isso, mas sim pessoas muito específicas que dizem isso aos cristãos. Essas sim fazem isso. Vou te dar exemplos. Em geral, a literatura cristã se baseia nisso, em selecionar a dedo trechos muito específicos de textos judaicos e transmitir uma mensagem que não está ali. Isso foi feito por grandes pensadores cristãos que justificaram coisas inexistentes ali, usando textos simplesmente descontextualizados, mal traduzidos ou cortados pela metade. Sim, na verdade, essas são as três características que eu percebi nesses anos sobre qual é a metodologia que o cristianismo usa para explicar seu dogma. Pegar textos judaicos e ou tirá-los do contexto, ou traduzi-los mal, ou cortá-los pela metade. Mas o cristão médio não faz isso. O cristão médio simplesmente, sabe, quer viver sua vida. Se acredita, é porque é herança cultural, é o que a família dele herdou. É o que ele tem ao redor dele e cresceu acreditando nisso, mas não é que o cristão médio pegue livros judaicos e diga e comece a tirar coisas deles. Isso não acontece, não é normal. Já encontrei alguns que fazem isso. Sim, os mais mal intencionados, especialmente alguns que se disfarçam de judeus, fazem isso muito, sim, que são basicamente os líderes desse novo movimento chamado Raízes Hebraicas ou Nazaritas, Nazaratim, como eles se chamam. E todos esses grupos, o que eles fazem é realmente procurar em toda a biblioteca judaica e encontram uma frase que soa parecida para eles. Por exemplo, no Talmud, Tratado de Sukkah, diz que devemos pedir para que Mashiach ben Yosef não seja assassinado por Armilos. E há uma citação de Zacarias 12:10. Então eles dizem: está vendo, o Messias morre. Isso está totalmente fora de contexto se essa é a metodologia deles para justificar uma narrativa que não está ali. Mas sim, isso existe, mas não é o cristão comum que faz isso. O cristão comum só quer viver sua vida e pronto, sem incomodar ninguém. Mas agradeço por você ter perguntado, porque, infelizmente, o fenômeno da manipulação de citações realmente existe. Existem boas páginas, tanto no YouTube quanto no Facebook, que se dedicam sistematicamente a desmascarar essas mentiras. Uma dessas páginas se chama Oraj Aemet. Orai Aemet. Outro é um YouTuber com quem já estive. Tenho vídeos com ele que se chama Luiz, do canal Magister Levi. Ele também explica muitas dessas, digamos, citações mal utilizadas. Também tem Nathan Rocha, que é um judeu ortodoxo israelense, que também explica muitos desses exemplos. E bem, basicamente essa seria a resposta. Me diga, no Novo Testamento, quando foi traduzido, quando a gente percebe, pelo menos pessoas que estão estudando grego, ou pelo menos quando uma pessoa começa a estudar com um formato de grego, a Bíblia percebe que há algumas palavras em grego que são mudadas e traduzidas de forma errada. Isso é por ignorância ou estamos doutrinando as pessoas? Você acha que eles fazem isso com má intenção ou fazem porque não compreendem, por exemplo, um texto grego ou uma palavra que não conseguem traduzir direito? E, bom, eles têm uma ideia de como podem traduzir para que uma pessoa possa entender ou fazem isso com malícia? Não acho que seja por má intenção dos tradutores que fazem isso. Ou bom, não acho que todos façam isso por má intenção. Pode até haver, mas acredito que fazem isso com uma intenção que consideram boa. Eles, por exemplo, a palavra partenos, que eles trazem supostamente citando Isaías 7,14, diz partenos. Eles dizem, a tradução de partenos para o espanhol é virgem. E o que aconteceu? Ela se foi, você também. Mas tudo bem, siga respeitando se ainda estiver por aqui. Então, partenos é traduzido como se fosse virgem, mas partenos em grego também não significa necessariamente virgem. A palavra partenos em grego significa jovem, é uma moça. E o próprio Jerônimo, o tradutor da Bíblia, quando ele traduz a Bíblia para o latim, a Vulgata, ele mesmo explica esse problema. Ele diz, olhem, é verdade que partenos não significa virgem e ele traz exemplos em Gênesis. E tudo isso em Gênesis, o quê? 26 ele cita por lá. E diz, não, não é necessariamente virgem.
Mas vocês vão ver em suas Bíblias que lá em Mateus, quando Jesus nasce, diz que nasceu de uma virgem. Só que Partenos não é virgem. Então, aí realmente existe esse problema, mas não acho que seja por má intenção e sim por seguir uma agenda religiosa. Que para eles isso é a verdade, para eles está correto que nasceu de uma virgem. É a tradição deles. E por isso eles continuam dizendo que para eles Partenos tem que significar virgem, para poder continuar com essa, como se diz, em linha política, não quero dizer, mas sim uma linha religiosa que eles querem apresentar aos seus leitores. Então, eu não diria que é sempre o caso de má intenção, mas sim o caso de querer apresentar uma verdade que não está necessariamente ali, mas que eles precisam apresentar. O que você acha do Novo Testamento? Ou seja, o Novo Testamento está bem traduzido, é real, sim, Cristo existiu de fato. Obrigado, Jesus existiu. Ou seja, existiu um homem chamado Jesus. Obrigado. Que a presença dele teve repercussões que depois criaram um Cristo. Isso é outra coisa. Havia Jesus e o transformaram em Cristo. Cristo significa ungido em grego, Christos. E o que o Novo Testamento, eu não considero que seja um texto que traz a verdade pessoalmente. Eu não acredito que o Novo Testamento tenha a verdade. Se está bem traduzido ou mal traduzido, é outra pergunta que pode ser feita ao tradutor. A tradução que foi feita. O Novo Testamento é um texto que foi composto em grego. Toda a sua literatura é em grego. Mas eu não considero que o Novo Testamento seja verídico pelas ideias que propõe, porque eu acredito que as ideias que o Novo Testamento propõe para o ser humano não são corretas. Ou seja, eu não me prendo tanto à figura de Jesus na Bíblia, mas sim ao que ela propõe. O que ela propõe é que o ser humano dependa dessa figura que você chamou de Cristo, ou dessa figura, não importa quem seja. Não precisa ser Jesus. Por exemplo, quando Paulo fala de um Cristo, Paulo não fala especificamente de Jesus, mas ele fala do Cristo. Pode ser qualquer coisa se você pensar bem. O ponto é que, para mim, eu vejo isso de forma um pouco mais abstrata. É um livro que me apresenta a ideia de que o ser humano é mau, sua mera existência é má, que o ser humano é um pecador só pelo fato de existir. É assim que sinto que o Novo Testamento apresenta as coisas. Não quero soar muito, digamos, ofensivo ou algo assim. É assim que eu entendo, ok? Se tem alguém que entende diferente, tudo bem? Somos 7 bilhões de habitantes. Cada um interpreta as coisas de um jeito. Mas a tese que eu entendo que nos é apresentada é que o ser humano é mau. E a única forma de o ser humano conseguir se libertar dessa maldade e dessa sujeira que tem na sua alma é se ele acreditar nesse ente. Esse ente abstrato que já está morto, mas que vai voltar em um evento. Deus ex machina, então o que acontece? Que o ser humano sempre vai ter dependência desse ente externo chamado Cristo. E só se acreditar que isso é uma divindade, e que isso é tudo, e só acreditando nisso, posso me limpar da minha própria sujeira, e que um dia, assim como eu, acreditaria nele. Todos serão destruídos, exceto quem acreditou nessa entidade. Para mim, essa é uma tese incorreta. Eu acredito que o ser humano é muito maior do que isso. Eu acredito que o ser humano é capaz de se redimir. E é um conceito do judaísmo chamado Teshuvá. Teshuvá, Deus nos ama a todos, e você não precisa de uma entidade. Esse intermediário, nem sacrifícios do templo, nem de Moisés você precisa. O que você precisa é cumprir o que Hashem disse. E o que Hashem disse é uma série de condutas para os não-judeus. É uma conduta que se chama as leis noaítas. E se o ser humano cumpre essas leis noaítas, que é a conduta que Deus quer para as nações, então o ser humano se conecta com Deus. E o ser humano não é sujo, não é. Não é mau em essência, nem é bom em essência. É os dois. Mas ele direciona a sua vida. E não precisa ficar esperando um fim do mundo. Nem essas coisas, é diferente. Então, por isso, a tese do Novo Testamento não me agrada. Me parece que leva o ser humano de uma ideia, que tira o poder do ser humano, e se o ser humano, por outro lado, se o leitor não aceita a ideia do Novo Testamento de depender de que toda a minha vida eu sou incapaz de me redimir a mim mesmo. Se o ser humano entende que é capaz de se redimir a si mesmo, o ser humano consegue romper todos os seus limites mentais, psicológicos, vamos chamar de espirituais,
Então, por isso, acho que não me conecto com a tese que o Novo Testamento apresenta. Por isso. Agora te pergunto uma coisa. Você acha que o judaísmo, a filosofia judaica, não acredita no Messias, em Jesus? Não o veem como filho De Deus. Não acredita em Jesus como Messias, pois não conseguimos ver Jesus como tal. Você pode repetir a pergunta, por favor? Não. Ou seja, o Messias, ou seja, nós, os latinos, nós, os latino-americanos, continente americano, acreditamos que Jesus é o Messias. Jesus. Isso. É isso que muitos de vocês, muitos da América Latina, acreditam nisso, certo? Essa tem sido a cultura. Essa tem sido a cultura desde que eu era pequeno. Meus avós me ensinaram isso. Não é? Que foi Jesus, aquele que veio, que morreu na cruz por nós, que veio para redimir os pecados e, bom, todo o resto. Não é? Então, eu tenho me interessado nesse seu assunto, no seu tema, porque eu vejo que vocês seguem outro, que não é o mesmo que o nosso, dos latino-americanos, o que nós acreditamos, bom, a grande maioria. Então, qual é a diferença entre o de vocês e Jesus? A diferença de como nós concebemos o Messias, você quer dizer? Sim, correto. Qual é a era? Qual? El- Algo muito interessante sobre o cristianismo, em contraste com a linguagem que o judaísmo utiliza, é que às vezes usamos os mesmos termos, mas esses termos significam algo diferente para nós. Um exemplo é, por exemplo, o diabo. Para nós, o termo Satã é algo muito diferente do que se concebe como o diabo no cristianismo. Um desses grandes exemplos é a palavra Messias, que apesar de usarmos a mesma palavra, como você bem evidenciou, não acreditamos que signifique a mesma coisa no cristianismo, como você também, digamos, propôs. Foi essa pessoa que, por meio de sua morte, ele liberta o ser humano de todo pecado e quem crer nele, certo? E é isso. Que daqui para frente que tem um ingresso para o reino dos céus. Mas no judaísmo não vemos assim. No judaísmo vemos que o Messias implica que haja paz mundial, ou seja, os parâmetros do que esperamos de um Messias estão escritos nos livros chamados de profetas. E os profetas falaram, por exemplo, que quando chega o Messias, ou seja, nesse período messiânico, há paz mundial. Então, se você abre as notícias e vê que há uma guerra na Ucrânia, uma guerra na Síria, no Paquistão, em Israel, isso significa que o Messias não chegou porque estamos em guerra. Essa é uma das muitas coisas. Outra é a reconstrução do templo, a reunião dos dispersos de Israel, etc, etc. São coisas que não se cumpriram no século I. Até o momento estão sendo cumpridas de forma escalonada. Na nossa geração, na verdade, somos uma geração que pouco a pouco estamos chegando a esse ponto. E eu acho que é aí que estão as grandes diferenças. Da forma como o cristão lê o Novo Testamento, o que dizem para eles que é o Messias, versus o que, quando alguém lê a Bíblia hebraica, ou seja, o que chamam de Antigo Testamento, o que diz que o Messias deve fazer. Porque, falando sério, não é um exercício muito difícil, é só ir aos profetas, é abrir e ler todo Isaías, é ler todo Jeremias, é ler todo Ezequiel, e entender o que os profetas disseram sobre o Messias. Em vez de simplesmente ouvir que o Messias, e em nenhum lugar diz isso, que o Messias deve morrer para limpar os pecados das pessoas. É uma má interpretação tirada de Isaías 53, usada para justificar a morte de Jesus e buscar uma saída teológica para isso. Em nenhum lugar está escrito que o Messias deve morrer. Então, é uma dinâmica que o cristianismo desenvolveu para poder explicar isso. Mas basicamente seria isso. O que você acha? Qual a diferença entre a Bíblia hebraica e a Reina Valera? E entre vocês? Em quem acreditam? É isso que quero saber. Vocês acreditam, para vocês, quem é o Messias? O Messias ainda não chegou. Assim consideramos. Mas nós o esperamos continuamente, que ele chegue em breve. E a diferença é que Reina Valera são os nomes de duas pessoas que participaram do processo de tradução da Bíblia para o espanhol. Mas a Bíblia cristã é simplesmente, embora Reina Valera também tenham traduzido o que é a Bíblia hebraica. Eles a traduziram de acordo com seu critério cristão de tradução, e por isso mesmo tem muitos erros. É apenas o nome de uma edição de tradução. Se permitir, chamarei outras pessoas do público. Obrigado. Até logo.